Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Pamplona, eu sou advogado, sou sócio administrador aqui do escritório Pedro Pamplona Advogados. Eu criei esse perfil agora no YouTube e vou começar a postar uns vídeos aqui para a gente falar sobre um assunto que é um assunto que eu entendo muito importante, principalmente para os nossos clientes e aqueles que pretendem ter esse serviço prestado, que é justamente a questão da proteção patrimonial, né? Eu tenho visto muitos clientes nossos e também outras pessoas que estão perdendo patrimônio em decorrência de execuções fiscais, execuções trabalhistas, de outros riscos processuais, né, de cobranças, e que não fizeram planejamento. Às vezes são imóveis que já vêm de outras gerações, é o patrimônio de gerações anteriores que lutaram para construir isso, e, no entanto, isso veio a se perder, né? Já vi também em inventários, questões de inventários também, muitos herdeiros que não têm dinheiro para poder terminar o inventário, custear, né, os impostos e a manutenção daqueles bens e que acabam tendo que vender o patrimônio que foi construído da vida toda, né, ou parte do patrimônio, para poder custear o próprio inventário, que também é péssimo. Além do mais, ainda existe a questão do desentendimento entre herdeiros, né, da falta do planejamento sucessório, que gera problemas também na herança. Então, existem inventários famosos aí, por exemplo, como do Gugu Liberato, do Chico Anísio, né, de pessoas, artistas e personalidades conhecidas, Gal Costa, que não fizeram planejamento sucessório, patrimonial, e hoje a família passa por problemas na sucessão, né? Brigas de inventário, e o que pode ser evitado se for feito um planejamento adequado, né? Bem assessorado, ainda quando essas pessoas estiverem em vida. Então, a criação desse canal no YouTube, vai servir para a gente poder, não só eu passar um pouco do meu conhecimento sobre esse assunto, como a gente trocar ideia para aqueles que se interessam pelo assunto, a gente poder trocar ideia a respeito da quais são as fórmulas, qual é a forma de a gente fazer esse planejamento patrimonial e proteger o bem da sua família, proteger os seus bens, né? Aquilo que você conquistou com tanto trabalho, com tanto esforço, com tanto suor e que agora que futuramente vai ficar aí para os seus filhos ou para os seus herdeiros diretos, né? Eu sei que é difícil a gente pensar que a gente pode falecer, principalmente as pessoas mais novas, né? Ah, mas que já possuem bens. Mas eu acho que esse é um assunto que não pode ser deixado para depois. É um assunto que tem que ser tratado agora. Ele é um assunto que quem tem já o seu imóvel, quem tem a sua casa na praia, quem está comprando ou comprou o seu imóvel e tem filhos, principalmente, filhos menores ou até filhos já maiores de idade, tem que parar sim, né, junto com a esposa, ou sozinho, ou com os próprios filhos, e pensar de que forma vocês vão proteger todo esse patrimônio, né? Quais são os riscos existentes sobre esse patrimônio e quais são os problemas que o inventário pode trazer, né? Não só o custo do inventário, né, mas também o problema da sucessão e da divisão entre os herdeiros. E, então, a gente vai começar a partir de agora a postar vídeos aqui. Eu vou fazer esse canal meu no YouTube especificamente para poder criar esses vídeos a respeito desse assunto, que é um assunto que eu, eu entendo que seja muito importante para poder alertar o pessoal aí e a gente começar a traçar aí quais são as alternativas que nós temos para poder proteger esse patrimônio, né? Então a gente pode começar dizendo o seguinte: qual é a via natural da sucessão do patrimônio, né? Você, sua esposa, trabalharam, construíram, né? Compraram aquele imóvel da família onde vocês residem. Muitos puderam ser agraciados aí na compra de uma casa de campo, na casa de praia, outros compraram outros apartamentos para investimento,
e, e até para aluguéis e tal, e estão com esses patrimônios aí sob risco, né? Por exemplo, tem pessoas que são sócios, né, de empresas com atividade comercial, e quem tem atividade comercial no Brasil sabe que incorre muitos riscos, né, porque você pode estar sujeito a uma ação judicial, seja uma ação tributária, uma ação trabalhista, ou qualquer um fornecedor, uma ação civil. Então, você já está correndo risco só de ser empresário, né, só de ser sócio. Mas não só isso, aquele cidadão que trabalha com CLT, que trabalha numa empresa, ele também, com o suor do trabalho, às vezes, muitas vezes sacou a FGTS, comprou o seu imóvel, também está exposto a riscos que a gente não sabe o que pode acontecer, né, vivendo em sociedade. E também tem essa questão importantíssima da reforma tributária, que vai aumentar ainda mais o custo, que já é alto, né? Não só o custo cartorário, mas o custo de tributos, né? A incidência tributária sobre inventário ela é muito alta, e é por isso que todos nós que temos patrimônio, a gente deve pensar sim em criar um planejamento, fazer um planejamento que seja satisfatório no sentido de blindar e proteger esse patrimônio e fazer também uma sucessão de forma mais tranquila, mais barata e com menos riscos de desentendimento entre herdeiros, né? É muito importante que a gente se atente para todos esses casos que são públicos e notórios, não só nós que somos escritório de advocacia, a gente vê no dia a dia muito tipo de desentendimento, muitos desentendimentos entre herdeiros, né, irmãos, sobrinhos, então tios, tem muitos casos, mas muito mais do que a gente imagina que acontecem nesses inventários, né? Muitas vezes tem testamentos mal feitos, né? Testamentos confusos, e isso a gente pode notar aí nos casos citados aqui, são já notórios como artistas como Chico Anísio, né? Teve problema aí que foi divulgado na mídia, o Gugu Liberato, mais recentemente a Gal Costa, são pessoas, personalidades que tiveram problemas, construíram patrimônio com o suor do trabalho, com o talento deles, e que vieram a sofrer problemas na sucessão, né? Que sofrem ainda, porque são inventários que não se acabam nunca, né? E continuam sempre com brigas, recursos e tudo mais. E com isso o próprio patrimônio vai se evaindo, né? Vai diminuindo o patrimônio, porque isso tudo tem custo, tem depreciação, tem uma série de coisas que ocorrem ao longo desses anos em que não se define como vai ser feita a distribuição dessa herança, a partilha dessa herança. Portanto, é por isso que é muito importante. Também em exemplos notórios, exemplos que a gente pode dar aí, o mais recente, né, do senhor Abravanel, Silvio Santos, que foi um comunicador muito querido por muitos anos, né, alegrou aí as famílias durante muitos anos, aos domingos, e ele também, além de apresentador e artista, era um empresário. Ele mesmo costumava dizer que ele era o senhor Abravanel e que o apresentador e o artista era o Silvio Santos, né? E o senhor Abravanel, como empresário, ele foi bem orientado pelos advogados dele e criou um sistema um sistema de proteção patrimonial e sucessório, né? Então ele já deixou ali pronto o que seria feito com o patrimônio dele, como seria feita a transferência dessas propriedades e também de que forma cada um iria seguir, cada filha, né, dele receberia esses bens e o que faria com esses bens. Então foi muito melhor do que ter deixado um inventário e um testamento que poderia ter criado algum tipo de confusão e não criou, né? O mesmo exemplo a gente dá para o Roberto Marinho, que também já foi patrão do Silvio Santos, ele também foi do Chico Anísio, citado aqui, que também fez uma holding familiar, criou um sistema de proteção patrimonial muito bom, muito bem feito, que também evitou conflitos maiores aí entre seus herdeiros, que até hoje tocam
Grupo Globo de maneira bem eficiente, né, e exitosa. Então, o nosso objetivo maior aqui é criar esse canal de comunicação. Eu sei que tem muitos outros profissionais que já estão fazendo isso, mas eu achei importante também poder entrar nessa área, porque tenho experiência própria de clientes aqui, que trabalho muito com empresários e clientes que tiveram muitos problemas, inclusive já chegaram a gente também aqui inventários judiciais e extrajudiciais que tiveram bastante problema de sucessão e problemas, inclusive, de herdeiros que não conseguiram arcar aí arcar com esses custos do inventário, né? Pagar o cartório, pagar o advogado, pagar também os tributos, o tributo de causa-mortes, né? Transmissão e causa-mortes, que são tributos que já são altos atualmente, né? E são tributos estaduais e que tendem a ficar maiores ainda com a reforma tributária, porque a gente tem visto aí na discussão da reforma tributária que esses tributos vão ser majorados, né? A intenção do Congresso, aí, do governo e de todos que estão envolvidos com a reforma tributária é criar o tributo sobre herança que vai ser no patamar de países bem desenvolvidos aí, em que a incidência desse tributo é uma das maiores incidências tributárias que tem no ordenamento jurídico desses países. E isso gera uma grande preocupação, né? Porque nem todas as famílias elas têm condições de arcar com esse inventário, né? Com o custo desse inventário. E não só isso, né? Até aquelas que têm muitas condições, que têm muitos bens, né? E bens valiosos, também sofrem com isso, porque a incidência grande de tributos em cima desses bens podem até inviabilizar o inventário na questão de que você vai ter que se descapitalizar de algum lugar, talvez até de uma própria empresa que seja deixada em herança, e criar problemas fiscais, né, e de balanços, porque teve que se descapitalizar para poder investir no próprio inventário. Então, existe forma, né, resumindo, existe sim maneira da gente poder fazer essa proteção patrimonial e esse planejamento sucessório de forma que vá evitar que haja perda desse patrimônio conquistado com muita luta e muito suor por você, pela sua esposa, pelo seu pai, pelo seu avô, ou qualquer que seja a origem e a fonte desse patrimônio. Por isso que a partir de agora nós passaremos a conversar aqui, cada vez mais fazer vídeos e trocar ideias sobre esse assunto que eu julgo ser de suma importância e que vai ser um assunto que vai ser tratado agora com prioridade aqui dentro do nosso escritório. Ok? Então, eu agradeço aqueles que nos acompanharam aqui e também queria deixar aberto aqui já a informação de que a gente vai fazer uma palestra a respeito desse assunto. Eu vou passar alguns temas para que vocês tenham conhecimento, né, de quais são as formas que a gente tem de fazer esse planejamento que eu citei aqui, de criar esse planejamento patrimonial, esse planejamento patrimonial e fazer o planejamento sucessório, de que forma que a gente pode, quais são as alternativas que nós temos de forma legal e segura para poder agir dessa forma, ok? Então é isso aí, pessoal. Um abraço e até logo.